Conosco o Dr. Daniel Anguartiar, que é o médico urologista. Dr. Daniel, bom dia. Primeiramente agradecer a presença, a disponibilidade, né? A gente sempre que procura a agenda com o Dr. Daniel, sempre disponível, né, para estar conosco aqui, e é muito importante porque é uma área onde a gente pode passar muita informação, levar muita informação para os nossos ouvintes. Prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Imbirara, no programa Imbirara Notícias, Dr. Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Imbirara. É um prazer novamente estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse tema amplo do nosso cotidiano diário, que é a urologia, uma especialidade onde nós temos assim uma grande demanda, uma grande procura, visto que as doenças do aparelho urinário são muito prevalentes, tanto na população masculina quanto na população feminina. Então nós estamos aqui nessa manhã para participar aqui junto com vocês e se a gente puder passar um pouquinho de conhecimento, tirar um pouquinho de dúvida aí da população, será um prazer e um serviço de muita importância para a comunidade. Doutor, antes da gente entrar, e a gente já deixa os nossos canais de comunicação à disposição do ouvinte, né, o 8426-1451, 3661-7188, o senhor vive o dia a dia da Santa Casa, né? O senhor está sempre lá, diariamente. Então, o senhor já foi diretor clínico também do hospital numa oportunidade. O senhor conhece bem a realidade, né, da Santa Casa hoje, né, do dia a dia do hospital. Né? Qual que é a avaliação que o senhor faz, né, de tudo aquilo que foi apresentado nos últimos dias, né, desse hiato que existe aí, né, entre o que o SUS paga e o que a Santa Casa está tendo que arcar? Quer dizer, existe um prejuízo mensal aí grande, que preocupa porque ele vai crescendo mensalmente, isso vai se transformando numa bola de neve, e a Santa Casa é uma preocupação hoje de todos nós, né, doutor? Com certeza, né? Sem dúvida nenhuma, uma parte grande do problema é justamente essa questão da remuneração do SUS, não só com a Santa Casa daqui, mas com todos os hospitais conveniados com o SUS. Grande parte dos atendimentos do SUS realizados no nosso país são feitos pelas Santas Casas. E, invariavelmente, todas elas estão com problema financeiro. Haja visto há pouco tempo, o ano passado, vocês devem ter acompanhado pela mídia, a Santa Casa de São Paulo, que é uma instituição centenária, muito mais antiga do que a nossa, fechou as portas. Houve troca de administração e, recentemente, no sábado agora, eu vi uma entrevista do novo provedor da Santa Casa de São Paulo, dizendo que se ele não levantar em dinheiro, em novembro ele vai fechar o hospital. Justamente por quê? Porque essa conta não fecha. O que os atendimentos provenientes do SUS, que hoje aqui em Araxá, para Santa Casa representam mais de 80%, o que o SUS, o tratamento do paciente fica e o que o SUS remunera para o hospital, essa conta não fecha, sempre vai estar no vermelho. Isso aí, exemplificando, é muito fácil. É igual aquela pessoa que tem lá um sítio lá, com as suas vaquinhas lá, que vai tirando leite. Se ele gastar 100 para produzir o leite e ele só receber 50, em pouco tempo ele vai ter que desfazer das vacas e vender o seu patrimônio para estar cobrindo isso aí. Então, sem dúvida nenhuma, essa questão do SUS é uma questão no Brasil como um todo. Agora, logicamente, medidas podem ser feitas para atenuar isso aí. Tanto é que esse entendimento da Santa Casa com a Secretaria de Saúde, isso aí é uma forma de amenizar esse problema. Visto que o governo federal, na Constituinte de 1988, garantiu ao cidadão: saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas ele não disse quem seria o representante do Estado, se é o governo federal, se é o estadual ou o municipal. O que acontece? O cidadão, ele precisa de atendimento, mas a Constituição não diz quem ia pagar a conta. E alguma coisa tem que realmente tem que buscar alguma alternativa, né, doutor? O que não pode, com de repente, certeza, ficar só discutindo, debatendo e realmente na prática alguma coisa não acontecer. Com certeza. E o grande prejudicado nisso tudo é a população, não resta dúvida nenhuma.
Por quê? Porque você cair na qualidade de atendimento, você diminuir no número de atendimento, muita gente depende exclusivamente do SUS para ter o seu problema resolvido, para ter o seu atendimento, para ter a sua cirurgia realizada, para ter a sua consulta, para ter o parto, para atender a criança, para ter uma fratura. Então isso aí é um problema que precisa ser bem equacionado, bem elaborado, para que a população que depende única e exclusivamente dos serviços do SUS seja atendida. Ok, muito importante aí a opinião do Dr. Daniel, que, né, tem uma experiência grande, né, já há muito tempo vivenciando, né, a realidade aqui da Santa Casa de Araxá. 9h15, Dr. Daniel, a área, com certeza uma das áreas, né, que o pessoal mais o procura, né, é a questão da saúde masculina. A gente sempre que o traz aqui, a gente faz questão, né, de tentar ajudar a quebrar um pouco mais, né, às vezes, aquele preconceito machista que o homem tem ainda de, às vezes, né, não procurar, né, o médico urologista para fazer, né, a sua prevenção. E às vezes quando vai, né, já pega uma situação um pouco mais complicada, né? Isso avançou, doutor Daniel, no dia a dia do consultório. O senhor sente que o homem tem deixado um pouco esse preconceito machista de lado, tem se preocupado um pouco mais com a sua saúde? Olha, o que a gente tem notado é que as pessoas parecem estar procurando mais o serviço, não só de urologia, mas os serviços clínicos, os serviços no intuito assim, de estar realizando exames de rotina. Ainda existe uma porcentagem de homens que, assim, talvez por constrangimento ou por desinformação, que se sentem constrangidos de realizar o exame de próstata. O exame de próstata, ele é extremamente rápido, dura em torno de 5 a 10 segundos, não mais do que isso, e ele está indicado nas seguintes situações. O paciente que teve caso de câncer de próstata na família, a partir dos 45 anos de idade, ele deve procurar o médico, o urologista, e realizar o exame de toque e o exame de PSA. Quem não teve caso de câncer de próstata na família pode começar esse exame 5 anos mais tarde, ou seja, aos 50 anos de idade. Então, a partir dos 50 anos de idade, para quem não teve caso de câncer de próstata na família, fazer anualmente o toque, o exame de toque e o PSA. Agora, aqueles homens que tiveram um caso de câncer de próstata na família, começam 5 anos mais cedo, portanto, aos 45 anos de idade. E os exames, doutor, são, claro, fundamentais, são importantíssimos, né? Hoje a medicina avançou nessa área de proctologia. O senhor sente hoje, existem tratamentos hoje que realmente podem dar uma qualidade de vida grande, por exemplo, para uma pessoa que de repente enfrenta esse problema de câncer de próstata? Não só para o câncer de próstata, mas para todos os tipos de câncer em geral, é fundamental a descoberta da doença na fase inicial da doença. Você descobrindo qualquer tipo de câncer numa fase inicial, o tratamento sem dúvida nenhuma e a chance de cura é muito maior do que quando você descobre a doença numa fase avançada. Ou seja, quando a doença já está disseminada, já saiu do órgão inicial, quando a doença já está disseminada em todo o corpo, normalmente as chances de cura, as chances de tratamento e o tratamento são muito mais ineficazes nessas fases. Então, quando você diagnostica não só o câncer de próstata, mas qualquer outro tipo de câncer na fase inicial da doença, não resta dúvida nenhuma que as chances de cura e o tratamento são muito mais eficazes do que quando você diagnostica a doença numa fase avançada. Ok. Carlinhos já tem ouvinte querendo fazer pergunta ao doutor. Isso, primeiramente, que a participação da dona Regina, está ouvindo a nossa programação, né, a nossa diretora, pede só para o doutor Daniel esclarecer. Doutor Daniel, quando o senhor fala sobre esses pacientes que têm mais riscos de desenvolver o câncer de próstata por ter casos na família,
essa ligação de família, de casos, é referente a pai, mãe, pode envolver câncer de avós, tios, qual que é o grau? Tá, isso aí é o seguinte, são parentescos de primeiro grau, né? Então, se houve um caso num pai, num irmão, num tio, num avô, são os casos de primeiro grau, casos familiares de primeiro grau, onde apareceu o câncer de próstata. Então, são familiares de primeiro grau, pai, tio, irmão, avô. Ok. A participação aqui do Veranilton, ele cita que o pai dele teve câncer de próstata. Ele está com 44 anos. Ele pergunta se por já ter tido esse caso na família, se com 44 anos já pode fazer o exame. Ele pode, a partir do ano que vem, quando ele completar os 45 anos de idade, uma vez por ano, ele fazer o exame de sangue, o PSA, e fazer o exame de toque. Esse é um exemplo claro. Ele teve um caso, o pai dele teve um caso de câncer de próstata. Então ele já deve começar com 45 anos de idade a realização anual do PSA e do toque. Quando não houver nenhum caso de câncer de próstata na família, a partir dos 50 anos de idade. Doutor, só por curiosidade, por que da questão da idade? Isso houve uma mudança 2 anos atrás, no último Congresso Brasileiro de Urologia. Essas idades eram 40 anos para quem tinha caso de câncer de próstata na família e 45. Foram feitos alguns trabalhos e alguns estudos que viram que a incidência da doença abaixo dos 45 anos de idade é muito baixa. Não quer dizer que não tenha, mas não se justifica você fazer exames de rastreamento em idades tão precoces. Então, esse ponto de corte da idade sofreu um aumento de 5 anos a 2 anos atrás, quando foi da realização do Congresso Brasileiro de Urologia em 2013. Há um risco nessa idade, de repente, se constatada a doença, doutor, já está num caso avançado, não? São casos atípicos. A gente tem conhecimento de casos de câncer de próstata em pacientes abaixo de 45 anos de idade. Mas normalmente são por alterações genéticas e alguns outros tipos de câncer pouco habituais e pouco frequentes, com incidência baixa. Então não se justifica você fazer exame em pacientes abaixo de 45 anos de idade, visto que a maior prevalência da doença é após os 45, 50 anos de idade. E o câncer, ele é uma doença relacionada ao envelhecimento, não só o de próstata, todos os tipos de câncer. À medida que a idade vai passando, as degenerações celulares, as alterações no organismo, elas vão ocorrendo com o tempo. Você não desenvolve o câncer de um dia para o outro. O câncer é um conjunto de alterações que vão sendo, que o paciente vai sofrendo ao longo de toda a sua vida. A participação aqui do Zezinho, lá da Serpa, presidente da Serpa, em primeiro lugar, ele gostaria de cumprimentar o senhor e agradecer pela parceria de sempre lá com a Serpa, atendendo o pessoal da Serpa, doutor Daniel. E ele faz essa pergunta que o senhor já até respondeu. Se no caso de quem teve casos na família de câncer de próstata, se existe a possibilidade, né, da pessoa fazer o exame antes de completar essa idade dos 45 anos. Bem, assim, a recomendação é a partir dos 45. Agora, não tem problema nenhum. Se o paciente quiser, se ele tiver vontade de fazer o exame, ele se dispor a fazer o exame, não tem problema nenhum. A recomendação nossa é a partir dos 45. Agora, muitas vezes chegam pacientes mais jovens no consultório que pedem para fazer o exame. O paciente pedindo para fazer o exame, logicamente o médico vai fazer, não tem problema. Tem algum sintoma, doutor Daniel, que de repente o homem deve ficar atento, que de repente pode sentir que tem alguma alteração, pode estar ocorrendo alguma alteração na próstata? Olha, existem sintomas sim, mas você pode ter o câncer de próstata instalado e a pessoa não ter nenhum tipo de sintoma.
Agora, quando a doença manifesta algum sintoma, ela vai se manifestar com sintomas do aparelho urinário. Ou seja, o indivíduo vai ter dificuldade para urinar, ele pode ter dor ao urinar, ele pode urinar sangue, ele pode ir repetidas vezes ao banheiro. Agora, grande parte dos casos, o indivíduo pode ter o câncer de próstata já instalado no organismo e não ter sintoma nenhum. Agora, uma coisa importante também, esses sintomas da urina que eu disse, dificuldade para urinar, dor, ardência, sangue, eles não acontecem só no câncer, não. Eles acontecem também no crescimento benigno da próstata. Então, só o médico, através dos exames, através da avaliação, vai poder diagnosticar corretamente os sintomas e oferecer o tratamento adequado ao paciente. Agora, uma coisa que confunde bastante são os problemas de hemorroida com próstata. A hemorroida, ou seja, aquele carocinho do lado do ânus, aquele sangramento nas fezes, quando a pessoa evacua ou quando a pessoa vai ao banheiro evacuar, quando tem aquele sangramento, isso aí não é da próstata. Isso aí normalmente é um problema do aparelho digestivo, que pode ser uma hemorroida, uma fissura, e muitos pacientes procuram urologista com problemas de hemorroida achando que é próstata. A próstata, ela é um órgão do aparelho urinário, ela vai dar sintomas e sinais relacionados ao aparelho urinário. Então, quando a pessoa evacua sangue, quando ela tem algum tipo de problema, algum carocinho em volta do ânus, esse problema é um problema do aparelho digestivo, que pode ser uma hemorroida, uma fissura ou algum outro problema de ordem digestiva. Então, portanto, se a pessoa evacuar sangue, se ela tiver um carocinho em volta do ânus, isso aí não se trata de próstata. Isso aí é um problema do aparelho digestivo e ele deve procurar um médico do aparelho digestivo. A participação aqui da Aparecida, doutor Daniel, ela pergunta se quem faz o uso contínuo de remédio para controlar a pressão tem mais chance de desenvolver algum problema nos rins, se o uso contínuo desse remédio pode atacar os rins. Não, o remédio propriamente dito não, a pressão alta sim. Um dos grandes inimigos dos problemas renais, do mau funcionamento dos rins, sem dúvida nenhuma, é a pressão alta e a diabetes. É a doença em si que vai atacar o rim, a pressão alta e a diabetes. Então, os pacientes que têm pressão alta e diabetes devem ter um controle adequado com o seu clínico, fazer os exames periodicamente, seguir, tomar a medicação, fazer uma dieta, praticar atividade física, de modo que a pressão e o diabetes estejam controlados. O remédio propriamente em si não vai atacar os rins, mas o fato da pessoa ter pressão alta e diabetes, então são as doenças que atacam os rins, não o medicamento. Doutor Daniel, o cálculo renal é uma situação ainda bastante comum aqui em nossa cidade? O senhor ainda se depara com muita situação de cálculo renal? É muito frequente e a incidência de cálculo renal na população em geral varia de 3 a 10% dos pacientes são portadores de cálculo renal. Então, se a gente pegar uma conta, fazer uma conta, se a gente pegar a incidência máxima, 10%, nós jogarmos para a nossa população aqui, que é em torno de 100 mil habitantes, nós podemos ter 10 mil pessoas com cálculo. Então, o cálculo renal é uma doença muito prevalente, não só aqui em Araxá, mas em todo o estado, em todo o país e no mundo como um todo. A participação aqui do Juninho, participa com a gente através do WhatsApp, doutor Daniel, ele cita que a avó dele tem 80 anos, está com a pedra grande na bexiga. Ele pergunta se no caso dela é necessária cirurgia. Ele diz que ela está urinando muito. Cada caso é um caso que precisa ser avaliado pelo profissional, né? Às vezes o problema em si é cirúrgico, mas o paciente, às vezes, pela condição clínica, ele pode não ter uma condição clínica suficiente para ele passar por uma anestesia, um procedimento cirúrgico. Então, a melhor forma de ter essa resposta, no caso da avó desse ouvinte, é ela procurar o serviço de urologia,
onde o urologista vai fazer a avaliação clínica e ver se o tamanho, a importância, a repercussão do cálculo, se o cálculo está tendo algum tipo de transtorno para ela e se a condição clínica dela permite a cirurgia. Porque às vezes você tem um paciente que não tem uma condição clínica adequada, que ele não vai conseguir receber uma anestesia e nenhum procedimento cirúrgico. Então, a pergunta ela tem que ser avaliada por um especialista para ver o tipo, o tamanho do cálculo e se a condição clínica dela permite ou não a realização da cirurgia. O cálculo renal, doutor Daniel, tem alguma coisa a ver com hereditariedade também? Às vezes o pai tem problema de cálculo renal, o filho também pode ter? A tendência familiar é 3 vezes maior. Os pacientes que têm cálculo na família têm uma chance 3 vezes maior de desenvolver o cálculo. A gente segue com a participação dos ouvintes, a participação aqui da Vilma. Ela cita, doutor Daniel, que o pai dela está com uma idade bem avançada, com mais de 90 anos. E recentemente ele tirou da próstata um caroço, segundo ela, tamanho de uma laranja. Só que esse caroço, segundo ela, era benigno. Por fim, ele não estava nem conseguindo urinar. Né? Ela pergunta se isso pode voltar, né? Mesmo tirando, se pode voltar a surgir esse problema. O que ele teve provavelmente é o crescimento benigno da próstata, chamado hiperplasia prostática benigna. Ele já está numa idade muito avançada, 90 anos, né? Agora, sempre tem a chance da doença surgir novamente, da próstata voltar a crescer. Então, o ideal nesses casos é ela fazer o acompanhamento, levar ele periodicamente para fazer análise. E às vezes entrar com um tratamento preventivo. Então o ideal é ela ter o acompanhamento, mesmo fazendo a cirurgia, não descuidar. Isso é importante. Às vezes o paciente faz uma cirurgia na próstata e acha que o problema foi resolvido e não faz o acompanhamento mais. Então mesmo quem passou por cirurgia de próstata tem que fazer o acompanhamento. Então no caso desse paciente, o ideal é ele ter o acompanhamento e, se necessário, entrar com um tratamento preventivo para ele. A participação aqui da Rosana, ela cita, doutor Daniel, que a urina dela é muito escura e às vezes fica com odor forte. Ela pergunta se isso pode ser problema nos rins. Ela cita que já teve problemas antes, já teve inclusive infecção grave, nefrite. A alteração na cor, no aspecto urinário, ela se deve a múltiplos fatores. Não resta dúvida nenhuma que o principal e mais importante deles é a infecção urinária. Então, o paciente que está tendo uma urina muito escura, com um cheiro forte, associado a dor para urinar, a sangue para urinar, provavelmente esse paciente tem uma infecção urinária. A infecção urinária ela pode ser tanto na bexiga quanto nos rins. Então, precisa fazer uma avaliação, fazer os exames, diagnosticar corretamente e sugerir o tratamento para ela. Agora, pode às vezes também a urina ficar escura por algum medicamento, algum pigmento alimentar, baixa ingesta de líquido. A pessoa que toma pouco líquido, ele vai ter uma urina mais concentrada, ela vai ter uma urina com cheiro mais forte e mais escuro. Ou seja, pelo fato dela tomar pouco líquido. E o que é claro que sempre a gente ouve dizer, doutor, que o recomendável é no mínimo tomar 3 litros, doutor? 3 litros? O ideal que a gente pede para os pacientes é tomar em torno de 3 litros de líquido por dia. Por dia? Por dia, que vai garantir uma diurese em torno de 1.000 a 1.500 ml de urina por dia. Aí você vai ter uma dissolução dos sais urinários mais adequada. Outros fatores que estão relacionados ao aparecimento de cálculo nas vias urinárias. A alimentação rica em sal, alimentação rica em proteína, ou seja, carne vermelha, a obesidade e o sedentarismo. Então, de modo geral, o que nós orientamos para os pacientes? Ingerir bastante líquido, água, chá, suco, diminuir o consumo de sal, diminuir o consumo de carne vermelha, emagrecer e praticar atividade física. Não é fácil, né, doutor? Mas com disciplina e regularidade,
a gente consegue ir fazendo isso aí tudo. E aproveito o ensejo para dizer, a mudança de hábitos de vida nossos, vocês devem ter visto que agora há poucos dias saiu um estudo que mais da metade da população brasileira está obesa. Sim. E mais da metade não pratica atividade física. Falamos disso aqui ontem. Né? A grande maioria dos problemas de saúde advém de alimentação inadequada, de sedentarismo, de excesso de bebida, excesso de cigarro e falta de atividade física. Se a gente conseguir fazer isso aí, voltando lá atrás naquele problema do SUS, nós vamos diminuir a incidência das doenças crônicas e vamos, consequentemente, aliviar o sistema de saúde. Antigamente, doutor Daniel, se ouvia muito dizer, né, que quando fazia-se um uso de um medicamento, por exemplo, para controle da pressão arterial, era um casamento para o resto da vida. Essa máxima ainda prevalece ou aquela pessoa que faz o uso do remédio para controlar a pressão já durante algum tempo, ele pode vir a ficar livre do remédio ou não? A hipertensão arterial, a pressão alta, é uma doença crônica. E ela pode advir de fatores genéticos, de fatores familiares, como essa pressão alta pode advir daquela pessoa que está com peso acima e que está com alimentação inadequada. Às vezes a pessoa tem uma hipertensão mais leve, onde ela pode emagrecer, mudar a alimentação, praticar exercício físico. Com isso, ele tem um recuo da pressão para níveis normais e aí sim ela deixar de tomar o remédio. Agora, aqueles casos onde é uma pressão alta refratária a esse tipo de mudança de comportamento, as pessoas devem tomar o remédio da pressão. Porque o descontrole da pressão, ou seja, a pressão alta, é uma causa importante de derrame e de infarto. Nós estamos com o Dr. Daniel Anguatiá-Arkel. Ao vivo tem mais participação, Carlinhos? Tem sim a participação do Aloysio. Aloysio ouve a gente na zona rural. Ele disse, doutor Daniel, que durante a noite dá muita vontade nele de urinar, às vezes 4, 5 vezes por noite. E durante o dia somente umas 2 ou 3 vezes. Ele pergunta se tem algum problema relacionado a isso. Bem, isso aí vai depender da idade dele, da idade do paciente, né? E existe alguns pacientes que têm uma produção maior de urina durante a noite do que durante o dia. O ideal desse paciente é ele procurar um aconselhamento médico, ele fazer, onde o médico vai ouvir os sintomas, vai ver se tem algum outro tipo de sintoma e fazer alguns exames complementares para estar avaliando ele sim. Logicamente não é normal uma pessoa levantar 4 vezes à noite para urinar. Então, isso vai depender da idade, de outros tipos de sintoma. Então, o aconselhado para esse ouvinte é ele procurar assistência médica para que ele possa ser avaliado, passar por alguns exames e ter o seu caso melhor investigado. A participação aqui do Nilson, ele cita até que é paciente do senhor, ele cita que tem a pressão alta, faz uso do remédio controlado e depois que passou a ter problema de pressão, ele sente de vez em quando um zumbido no ouvido. Ele pergunta se pode ter alguma coisa a ver a pressão alta com o zumbido no ouvido. O que às vezes pode estar acontecendo nesse caso são momentos episódicos de elevação de pressão, que pode dar dor de cabeça e essas alterações tipo zumbido. Então, o ideal é ele fazer um mapeamento da pressão, passar por até uma análise com o cardiologista para ver se a pressão dele está tendo algum tipo de oscilação. A participação aqui de um ouvinte pelo WhatsApp, ela não se identifica, peço até perdão aqui se estiver errada a pronúncia. Ela pergunta o que é critorquidia e varicocele e a cachumba, elas são causas de esterilidade? Aliás, é a Joana quem pergunta. É criptorquidia o termo científico. A criptorquidia é quando o testículo nasce fora da bolsa testicular. O testículo fica parado no canal inguinal. Esse testículo não pode ficar nessa região. Ele tem que ser feito um tratamento e o testículo colocado na bolsa testicular.
Porque ao longo dos anos podem ocorrer alterações na fertilidade dos pacientes que têm criptorquidia e o desenvolvimento de tumores no testículo. Então, o ideal, o quanto antes essa criança for diagnosticada, instituído o tratamento. A varicocele é uma dilatação de veias, normalmente são mais frequentes no testículo esquerdo, e essas veias, por algumas alterações de temperatura, de metabolismo ou de oxigenação nos testículos, podem levar à diminuição da fertilidade desses pacientes. A cachumba, ela pode ser uma causa de infertilidade nos pacientes, quando popularmente a gente ouve aquele termo que a cachumba desceu. Ou seja, o vírus da cachumba, ele atacou o testículo. Nessas situações, esse vírus ele pode provocar a morte das células produtoras de espermatozoide. E, ao longo dos anos, esses indivíduos que tiveram a orquite pós-cachumba podem desenvolver infertilidade. A participação aqui da dona Nildes, ela cita que o esposo dela fez cirurgia de próstata e depois disso ficou com a urina solta, varia. Às vezes solta demais ou às vezes fica com a urina presa, inclusive está usando fraldas. Ela pergunta se com o tempo ele pode melhorar isso aí. A cirurgia de próstata, ela tem essas particularidades. Ela pode interferir no mecanismo de continência urinária e no mecanismo de potência. Ao longo do tempo, esses indivíduos podem manifestar problemas na urina, a urina pode ficar solta e eles podem ter problemas de impotência. Precisa saber o tipo de cirurgia que foi feito, o tipo de problema que ele tinha na próstata, para ver. Alguns casos, após algum tempo, após alguns meses, alguns anos, os indivíduos podem recuperar a continência e a potência. Mas isso vai depender do tipo de cirurgia e do tipo de problema. Então, o ideal é quando ele for fazer a consulta de retorno dele no médico que fez a cirurgia, ele relatar esses problemas e aí sim ele vai ter uma orientação mais pertinente quanto a esse tipo de problema. A ouvinte Ana Paula, ela pede uma orientação ao senhor, ela até cita que não é a área do senhor não, mas por ser um clínico geral, ela cita que o tio dela fez uma cirurgia, ele teve problemas no pulmão, né, e agora ele está expelindo sangue pela boca, e tem hora que saem umas partes pretas do pulmão. Ela pergunta se isso pode indicar um câncer de pulmão. Olha, realmente, assim, não é a minha área a parte de pulmão. Agora, precisa saber o tipo de problema que ele teve no pulmão, se ele teve alguma infecção, se ele teve um derrame pleural, o tipo de problema, se ele fez uma drenagem, que tipo de cirurgia, que tipo de tratamento, e ela passar por uma avaliação, ele passar por uma avaliação com um pneumologista para ele realizar os exames para ver qual que é o tipo de problema que está tendo no pulmão dele. Ok, doutor Daniel, e no caso ela procurar o médico... Pneumologista, né? Que é o especialista em pulmão. Ela cita aí a questão de estar... Exatamente, né, dele estar escarrando sangue. Tá certo, doutor Daniel, 9h53, ainda dá tempo, né, Carlinhos? O ouvinte pode continuar participando conosco, fazendo perguntas nessa reta final do Imbirá Notícias, primeira edição desta quinta-feira. 9h53, mais alguma Sim, pergunta? a questão do cálculo renal, doutor Daniel, o cálculo renal ele pode variar, né? É mais comum hoje encontrar diversos cálculos renais, pedras pequenininhas, ou tem havido uma incidência maior de um cálculo renal único, mas num tamanho maior? Não, quanto a isso aí, quanto ao tamanho, assim, ao número de cálculos, assim, a gente não tem como a gente detalhar isso para você. O que a gente pode te dizer é o seguinte, normalmente... O cálculo ele é diagnosticado quando ele começa a ter algum tipo de sintoma, ou seja, aquele indivíduo que tem aquela clássica dor lombar forte, com vômitos, ele começa a ter dor para urinar, urina sangue. Normalmente esses indivíduos são avaliados. Ele pode estar no momento com um cálculo em migração e pode ter outros cálculos no rim. Então, assim, no momento que ele tem algum tipo de sintoma, algum tipo de problema, ele tem que ser avaliado, porque ele pode ter só aquele cálculo
em migração, como ele pode ter mais cálculo do rim, mas não tem um estudo que indique o tamanho e o número de cálculos prevalentes. E nem sempre o tratamento é cirúrgico, né, doutor Daniel? Nem sempre. A gente ouve muitas vezes a pessoa fala assim, eu expeli uma pedra, foi urinar e expeliu uma pedra. Exatamente. Isso vai depender do tamanho do cálculo, da localização do cálculo, se ele está associado ou não à infecção, do tipo de sintoma. Tem pessoas que têm eliminação de cálculos grandes sem dificuldade. Tem pessoas que às vezes têm um cálculo pequeno, mas com tanta dor, com tanto sintoma, que a gente passa a considerar a possibilidade de intervenção justamente para aliviar a dor do paciente. Na Santa Casa tem esse aparelho, doutor? Nós temos alguns tipos de aparelho que fazem a remoção de alguns cálculos. Agora, tem um aparelho de litotripsia que faz a fragmentação dos cálculos no rim, que está lá aguardando um local lá para ele ser instalado. Hoje, antigamente, o pessoal falava que era um tratamento caro. Hoje está mais fácil as pessoas passarem por esse processo? A questão maior que acontece é o seguinte, aquilo que a gente sempre diz para as pessoas, a medicina, ela é o inverso das outras áreas. Tudo na medicina que vai melhorando a tecnologia, que vai melhorando os tratamentos, o preço, consequentemente, ele aumenta. Então, o financiamento da medicina hoje, ele tem essa particularidade. Tudo que você agrega tecnologia, o preço cai. A medicina é o contrário. Tudo que você melhora de tecnologia, esses materiais passam a custar mais. Então, a medicina ela tem essa particularidade. Ok. Tem mais pergunta, Carlinhos? A participação de mais um ouvinte, ela cita que o filho dela, assim que casou, fez a cirurgia de varicoceles. E desde então ele e a esposa têm tentado engravidar e não estão conseguindo. Ela pergunta se terá que passar novamente por uma intervenção cirúrgica. Nesses casos, quando tem infertilidade, ou seja, quando o casal não consegue ter filho, o casal tem que ser avaliado conjuntamente. Não é porque ele fez a cirurgia que ele é o responsável pela infertilidade. Então, a esposa, nesses casos, também tem que ter. Muitas vezes a infertilidade não é só do homem, não é só da mulher, a infertilidade é do casal. Então, ele precisa ser avaliado, ele já fez a cirurgia de varicocele, ele precisa ser avaliado com os exames, e a esposa também tem que ser avaliada. Porque às vezes ele está colocando ele como responsável pela infertilidade, mas a esposa pode ter um tratamento. Então, diante de casos de infertilidade, nós temos que avaliar não só o homem, não só a mulher, nós temos que avaliar o casal como um todo. Ok. Doutor, nós queremos agradecer muito a presença do senhor conosco nessa manhã de quinta-feira. Nós vamos ter outra oportunidade, com certeza. Quem sabe ainda nesse ano de trazê-lo aqui. É sempre muito oportuno. Pois não, Carlinhos? Chegou mais uma pergunta, eu saco rapidamente. O ouvinte pergunta, doutor Daniel, um homem que é diagnosticado com esterilidade, hoje tem algum tratamento ou não tem mesmo nenhuma chance de ser pai? Os métodos de tratamento de infertilidade hoje, eles evoluíram muito. Vai depender do tipo de infertilidade que esse paciente tem. Alguns tipos de tratamento nós conseguimos fazer aqui, outros nós não temos recurso para fazer aqui. Você precisa de um laboratório especializado em infertilidade. Então isso depende muito do tipo de problema de infertilidade que o paciente está apresentando. Então ele precisa passar por uma consulta clínica, realizar os exames e ver o tipo de infertilidade que ele tem, para ver se é possível o tratamento dele aqui ou se o tratamento dele tem que ser se deve ser feito num centro de reprodução assistida. Doutor Daniel, muito obrigado pela presença, disponibilidade. A gente sabe que a agenda do senhor é carregadíssima. Doutor Daniel nos relatava aqui, Carlinhos, que 2 vezes por mês agora ele também está fazendo plantão na Triunfo. Está aqui e está acompanhando de perto esse início do trabalho aí da Triunfo na duplicação da BR-262. É muito legal a gente ver essa estrutura disponível aí do cidadão também, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que sempre a gente está vendo aí acidentes graves aqui, não só na 262, mas em todas as rodovias aqui da Redondeza, aqui dentro da cidade também, sempre a gente está vendo, e fica aquela mensagem, vamos
ter tranquilidade, tirar um pouco o pé do acelerador, ter mais paciência, né? Assim, acho que os pedestres também têm que prestar atenção a hora que vão atravessar as ruas, o pessoal da moto dirigir com menos pressa, porque os acidentes eles estão acontecendo em grande proporção, não só na rodovia na 262, mas em todas as estradas da região e aqui dentro da nossa cidade também. Ok, muito obrigado pela presença, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade e agradecer a vocês todos, a direção da rádio, e estamos à disposição quando vocês novamente solicitarem, a gente vai vir aqui novamente para estar esclarecendo essas dúvidas aqui, passar um pouco da nossa colaboração para vocês todos. Um bom dia a todos e até a próxima.